Vamos fazer uma oração e aí a gente vai começar a nossa mensagem de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças através de Cristo por estarmos aqui, Senhor, e nesse momento onde nós juntos lemos esse texto e que o Senhor, através do teu Espírito, Pai, possa estar conosco para que nós possamos meditar na tua palavra, Senhor, e aprender o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, esse mês, nós estamos finalizando esse mês de outubro, onde nós estamos falando sobre uma série de dores e sofrimentos que nós, como seres humanos, enquanto estamos aqui nesse mundo, nós somos suscetíveis, nós enfrentamos. Então, eu quero resgatar a sua memória daquilo que nós já vimos, para que a gente possa partir para o último tema desse mês. Nós falamos, primeiramente, a respeito de aprender a lidar com as injustiças do mundo. Se você se lembra bem, nós estamos aqui nesse mundo e muitas vezes somos pegos de surpresa com coisas que não nos preparamos, com as injustiças que acontecem, e nós temos que aprender a lidar com isso. E nós falamos um pouquinho sobre isso, o que Deus espera de nós e entender que esse mundo de fato não é justo, mas Deus é e existe uma justiça final nos aguardando, e nós podemos confiar nisso. Depois nós falamos sobre Jó, na pregação do Edu, onde ele falou sobre Jó, esse servo de Deus, sofredor, que mesmo passando por todas as circunstâncias difíceis, como injustiça, dor, inclusive luto, em nenhum momento ele pecou contra Deus. Ele se manteve fiel à sua fé, fiel ao conhecimento que ele tinha de Deus, mesmo não entendendo tudo o que estava acontecendo com ele nesse momento. E por fim, nosso irmão David, na semana passada, nos trouxe pensamentos a respeito sobre como temos que nos lidar também, enquanto estamos nesse mundo, com os sofrimentos das doenças, das limitações, que também é uma grande luta enquanto estamos aqui, mas com a esperança de que tudo isso é passageiro. E hoje nós vamos falar, meus queridos irmãos, talvez de uma das grandes dores que eu e você, como seres humanos, temos que passar enquanto caminhamos a nossa jornada de fé durante esse mundo. Se você não passou por isso, você com certeza ainda vai enfrentar. Esse é um assunto onde nós não temos a escolha de não viver. Cedo ou tarde, a morte, que é uma intrusa na história da humanidade, é a morte que interrompe sonhos, que interrompe planos, a morte que desfaz abraços, a morte que silencia as vozes, a morte que parece colocar dentro de nós um buraco que nunca vai ser preenchido. A morte, cedo ou tarde, bate na nossa porta. Uma pessoa querida, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, muitas vezes. E nós temos que aprender a lidar com esse sentimento. Não é fácil. Mas quando nós encontramos esse texto de João 11, Jesus tem muita coisa para trazer aos nossos corações nessa manhã. Jesus, nesse capítulo 11, onde ele trata da ressurreição de Lázaro, ele nos mostra muitos pontos importantes que eu quero meditar com vocês nessa manhã. Marta e Maria e toda a sua casa se encontram em luto, se encontram chorando, porque a morte bateu de maneira inesperada na sua casa. O seu irmão, Lázaro, morreu. Esse lar, e eu quero que você imagine isso, esse lar cheio de vida, cheio de alegria, essa família unida agora precisa lidar com o luto. Mas o grande interessante de tudo isso é que Jesus está na história. E quando Jesus está na história, nada é o que deveria ser. Tudo passa a ter um olhar diferente. E eu quero convidar você a ter esse olhar comigo junto do texto, para que nós possamos entender como Jesus pode nos ajudar a superar o luto, a caminhar pela dor e a principalmente ter esperança. E o primeiro ponto que eu quero trazer nessa história para nós lemos o texto é praticamente o capítulo 11 inteiro, e depois eu convido para que você leia o texto em casa, mas a gente leu apenas algum trecho. Então, só para que você se contextualize, Jesus foi avisado de que Lázaro estava doente. Jesus estava longe e Jesus foi avisado pelas irmãs: olha, aquele que você ama está doente. E Jesus disse, o recado que Jesus disse era:
essa doença não levará para a morte. Mas Lázaro morreu. E quando ele fala aos seus discípulos que é necessário ir até eles, ir até Maria, ir até Marta, Jesus disse, ele está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. E os discípulos não entendem, se ele está dormindo, uma hora ele vai acordar. Mas Jesus estava falando claramente da morte de Lázaro. Lázaro morreu, mas nós vamos para lá. E tudo que vai acontecer para que vocês creiam e glorifiquem a Deus. Jesus chega e encontra Maria e Marta chorando. E é nesse contexto, é nesse texto em que a nossa história começa. E o primeiro ponto que eu quero trazer para nós é, Jesus entra, assim como nessa história... Opa, passou? Opa. Pode passar aí para mim, que aqui não está funcionando. Por favor. Próximo slide. Primeiro ponto, então, é Jesus entra na nossa dor e se compadece. Porque quando Jesus chega naquele momento, ele vê essas queridas irmãs chorando. Ela encontra essas irmãs chorando e o texto diz que Jesus se comove profundamente com o choro dessas irmãs. Talvez um dos menores versículos da Bíblia, no verso 35, o texto diz, ao ver elas chorando, o texto diz, Jesus chorou. Jesus olha a dor dessas irmãs e se compadece. Jesus não é indiferente ao sofrimento delas. E essa é a primeira grande lição que nós temos para nós também. Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento. Jesus não é indiferente à nossa dor. Jesus sabe a dor que você passa e Jesus entende a dor que você passa. E Jesus está com você durante todo o processo de luto que você precisa enfrentar. Nesse texto mostra que Jesus não é uma pessoa distante, Jesus não é frio, Jesus sente, Jesus se importa e a compaixão dele é real. Mesmo sendo Deus, mesmo sabendo de tudo que vai vir depois, ele se compadece da dor. Ele está dizendo para elas, estou com vocês. Eu vou enfrentar essa dor com vocês. E esse relacionamento de enfrentar o luto com Jesus pode ser uma jornada difícil, mas incrivelmente de cura. Só Ele pode amenizar a intensidade de algumas lembranças. É muito comum quando a gente tem que lidar com alguém de luto, porque temos dois lados da moeda. Nós temos a pessoa que enfrenta o luto, e nós temos aqueles que somos muitas vezes nós, que precisamos confortar aqueles que estão de luto. E muitas vezes na nossa imaturidade nós falhamos, nós falamos coisas que não deveríamos falar, ou talvez pensamos coisas que não deveríamos pensar. Eu acho que uma das frases que a gente mais ouve nesse momento de luto, que pensando sobre isso, talvez não seja uma frase muito adequada, que é, fique calmo, o tempo cura tudo. Mas uma das coisas que eu tenho percebido na minha própria experiência de vida é que o tempo não cura. O tempo não cura tudo. Quem cura é Jesus. E uma das grandes, e uma experiência pessoal que eu tenho para compartilhar com os irmãos, é da minha avó. A minha avó, já falecida. E eu me lembro, quando criança, nós íamos constantemente à casa dela visitá-la, e ela teve um filho que morreu precocemente, meu tio. Morreu num acidente, morreu de maneira precoce. Então imagine a dor de uma mãe que perde de maneira precoce o seu filho. E eu me lembro de ir lá, e todas as vezes em que ela falava dele, todas as vezes em que ela falava alguma coisa dele, eu lembro das lágrimas que desciam do rosto. Eu lembro da dor e do choro, mesmo depois de 20, 30 anos depois do fato. A questão é que o tempo não cura. O que cura as nossas feridas, o que na verdade nos ajuda a lidar com toda essa dor, todo esse sofrimento, é Jesus. É Jesus que nos ajuda. É Ele, é saber que Ele está conosco, é saber que Ele entende, é saber que existe algo depois, é saber que a morte não é um ponto final, mas é uma vírgula na história de cada um de nós. O que é isso que nos ajuda. Jesus, de fato, cura a nossa dor. Jesus toca o nosso interior. Jesus trabalha aonde nenhum de nós alcança. É por isso que Maria chorou aos pés
de Jesus, porque aos pés de Jesus nós vamos encontrar o verdadeiro consolo, o verdadeiro acolhimento. E esse é o grande papel que Deus espera de nós também como cristãos. Então hoje a primeira verdade desse texto é: Cristo se importa com a sua dor, Cristo chora com você, Cristo caminha com você, e Ele nunca vai abandonar você. Então essa é a primeira grande lição dessa história. A segunda lição dessa história é a ordem de Jesus. Depois de aparecer ali para Maria e para Marta, ele diz a elas: me mostre aonde vocês o colocaram, me levem até o túmulo. E assim é feito. Jesus é levado até o túmulo e Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem que Jesus dá? Tirem a pedra. E essa é a grande lição, a segunda lição que eu quero trazer para nós nessa manhã. A ordem de Jesus foi: tirem a pedra. E olha só que interessante. Depois de consolar, Jesus vai até lá e ordena para tirar a pedra. Mas Jesus é poderoso. Jesus vai em alguns poucos versículos à frente, Jesus vai fazer uma ressurreição. Ou seja, olha o poder desse que a gente está falando. Será que Jesus não tinha poder para a pedra ir para o lado? Claro que ele tinha. Por que ele não fez isso? Porque no processo de luto, Jesus nos convida a participar da cura. Jesus ordena aos seus discípulos: vão lá e tirem a pedra. O trabalho é dele, a obra é dele, mas ele nos convida a participar desse processo de cura. Jesus consola, mas nos chama para a responsabilidade de cuidar daqueles que muitas vezes foram paralisados por causa do luto. Remover a pedra foi a tarefa que Deus deu aos homens, mas trazer Lázaro de volta à vida foi a obra de Deus, foi a obra de Cristo. E assim também é o processo de cura. Existem pedras emocionais que, quando nós enfrentamos o luto, elas se colocam diante da nossa vida. Pedras que fecham muitas vezes o caminho de cura. E Deus está nos convidando a ajudar o nosso irmão a tirar essas pedras, para que ele possa ser curado dessa dor. Algumas dessas pedras, por exemplo, e eu imagino que você já deve ter passado por isso. Muitas vezes, quando enfrentamos o luto, a iniciativa muitas vezes nos leva ao isolamento. Queremos nos isolar do mundo. Queremos lidar com tudo isso sozinho, mas nós não conseguimos lidar com isso sozinho. Assim como nós falamos das injustiças, das doenças, dos pecados, o luto também. A gente não pode lidar com isso sozinho. É por isso que a igreja existe. É por isso que nós estamos aqui, para ser a mão, para estender o apoio, para ajudar no consolo, para ajudar nesse momento. Porque é muito fácil cair na tendência em querer se isolar, em querer ficar sozinho. Não devemos fazer isso, não devemos deixar que nenhum irmão passe por isso sozinho. A segunda pedra que é colocada, emocional, diante desse processo é a culpa. E eu sei disso. E eu já compartilhei histórias sobre isso com vocês. A culpa de pensar: puxa vida, eu devia ter falado, mas eu não falei e agora ele foi embora. Eu devia ter pedido perdão e eu não pedi. Eu devia ter feito isso e não fiz, mas agora o tempo foi. Mas a gente precisa também aprender a lidar com aquilo que foi feito e com aquilo que não foi feito. A culpa quer nos aprisionar. A culpa quer nos colocar nessa caixa de solidão e achar que isso é um ponto final, mas não é. A outra pedra, barreira que se coloca diante de nós são as memórias. E muitas vezes guardamos e remoemos isso. Memórias guardadas, conversas nunca feitas, nunca tratadas, que começam a adoecer o coração. E talvez a principal delas, a negação da dor. Fingir que está tudo bem, fingir que está curado, fingir que não está sentindo nada. Mas nós lidamos com Jesus, aquele que conhece o mais íntimo do nosso interior, aquele que nós não conseguimos colocar máscaras. A gente coloca as nossas máscaras muitas vezes nos nossos relacionamentos uns com os outros, mas com ele não dá. Não dá para colocar máscara com Jesus. Ele sabe tudo o que passa na nossa mente e no nosso coração. E é por isso que
Ele quer curar os nossos corações. Jesus poderia ter removido a pedra, mas ele quis envolver pessoas. Por quê? Porque a cura não é só o milagre da ressurreição, mas também é a caminhada que nos leva para isso. E estamos caminhando, estamos perseverando, dia após dia. Andar com os que sofrem. Esse é o nosso papel. Esse é a nossa tarefa como discípulos, como cristãos. Jesus está te convidando a tirar as pedras da sua vida e está pedindo, para que eu e você ajudamos uns aos outros a tirar essas pedras, para que Ele faça o grande milagre. Por isso, o convite é: abra o seu coração. Procure ajuda. Fale. E se você precisa, chore. Não é pecado chorar. Pelo contrário, o próprio Cristo chorou. Chore. A dor foi feita para ser sentida. E é um processo. Caminhe com a igreja e deixe que Jesus trate aquilo que ninguém pode tratar. E a terceira grande lição dessa história, que é o ápice da história, que é o clímax da história, é nos lembrar que Jesus tem o poder sobre a morte. Depois que Jesus convida os homens a tirarem as pedras, Jesus clama em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o que acontece? Como nós vimos na EBD, muito bem detalhada pelo Zanata, 4 dias lá, 4 dias morto. Pensa em todo o processo no corpo de decomposição. Pensa em como aquele corpo já estava. E numa única voz, num único mandamento, numa ordem de Jesus, tudo aquilo começa a se regenerar. Tudo aquilo volta a funcionar. E de repente esse homem sai para fora e Jesus manda que tirem-lhe as ataduras. Jesus não apenas consola os seus, mas Jesus nos lembra que a morte está sob controle. A morte não é o fim da jornada. A morte não é a resposta final. A morte não é o ponto final. A morte para Deus, é a vírgula. Existe um outro mundo. Existe uma outra realidade em que Cristo está nos convidando a viver. A cura de Cristo não termina apenas no emocional, mas o consolo termina na grande esperança da ressurreição. A esperança da vida eterna. Para o mundo, a morte é o fim. Fecha-se o caixão, joga-se a última pá de terra, volta-se para casa. Mas para Cristo é apenas um detalhe. Jesus declara: eu sou a ressurreição. Jesus não disse, como bem lembrado também pelo irmão na aula hoje, Jesus não disse: eu vou trazer a ressurreição, ou vai acontecer a ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Ele é a própria ressurreição. E nós podemos confiar nisso, porque Ele fez isso primeiro. Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E quando nós lemos a ressurreição de Cristo, nós podemos ver que corpo incrível Ele recebeu. Um corpo glorificado, um corpo eterno. E é esse corpo que Ele promete a cada um de nós. E Paulo escreve isso com maestria no capítulo 15 de Coríntios, quando ele fala da esperança da ressurreição. Nós temos no que nos apegar. Nós temos esperança. Nós temos. E essa é a âncora da nossa fé. Essa é a base da nossa esperança. Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, nós vamos viver. Porque Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. O túmulo não é o nosso destino final. Haverá um dia, como bem lembrado em Apocalipse 21:4, haverá um dia em que não haverá mais lágrimas, nem luto, nem dor. O texto diz, coloquei o verso aqui, Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Todas essas coisas que a gente tem que lidar nesse mundo vão passar. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que permanecem, vão viver para sempre.
E a promessa é estar num lugar com o corpo glorificado, onde nada disso vai nos afetar mais. E eu quero estar lá. E eu quero que você esteja lá. E eu quero que a sua família esteja lá. E é por isso que é necessário a pregação do Evangelho. É por isso que nós não podemos descansar. É por isso que a gente não pode parar. É por isso que a gente tem que continuar insistindo, pregando e falando dele, de Jesus. Porque ele é a nossa esperança. Ele é o autor de tudo isso. É ele que vai fazer isso conosco no último dia. Por isso, meu irmão, fique firme, aguarde, espere. O grande processo de lidar com o luto é lidar com a saudade. Mas estamos aqui juntos para lidar com isso. E enquanto estamos aqui, lembre-se das promessas de Cristo. Porque não há nada que pode nos separar do amor de Cristo, como Paulo fala em Romanos, nem altura, nem profundidade, nem a morte. Até lá, seguimos com fé, seguimos com esperança e vamos seguir com Jesus. Amém?